como um aprendizado de um novo idioma pode ajudar no desenvolvimento cognitivo da criança? E já emendando a primeira pergunta, a partir de quando é ideal introduzir esse aprendizado? Assim, no momento que a criança nasce, já é ideal introduzir. Quando a gente fala de bilinguismo, quando a gente fala da criança em si, do desenvolvimento da língua, a gente tem que pensar nessa percepção da criança com o mundo em relação à linguagem. Então, quanto mais cedo você der o estímulo para a criança, mais rápido a criança vai desenvolver. Então, é muito importante a gente começar a estimular desde pequenininho. A gente tem que pensar o seguinte: na educação infantil a gente desenvolve habilidades e competências. E na hora que a gente pensa na habilidade e competência, a linguagem ela perpassa por essas habilidades e competências. Então a gente tem que sempre o quê? Estimular. A partir do momento que eu estimulo a criança em inglês, em português, em diversas línguas, a criança ela vai responder mais prontamente. Por quê? Ali mais ou menos do 0 até os 10 anos, a fase, a parte cerebral responsável pela fala, ela está muito mais ativa. Então, quanto mais insumo eu der para a criança, mais rápido ela vai desenvolver. Ótimo. Bom, e aí, a Alice, vocês colocaram a Alice numa escola bilíngue, por quê? O objetivo era que ela só aprendesse um novo idioma ou que ela também tivesse esse contato com outras culturas, abrisse mais ainda o cérebro para ser estimulada mesmo para aprendizado de uma forma geral? Isso mesmo. A nossa intenção foi essa, né? Que tivemos essa oportunidade lá no bairro de ter aberto a escola lá, então foi uma chance que a gente teve para ela poder começar desde pequena, né? E onde o desenvolvimento dela está sendo assim espetacular e ela está super bem, falando, né, entendendo perfeitamente. E para o futuro dela também, né? Que a gente está pensando, se Deus quiser, se a gente conseguir ela poder estudar fora e desenvolver a língua, né? A aprendizagem dela para desenvolver bem mesmo a língua. E você, Alice, você teve alguma dificuldade quando você começou a aprender inglês? Sim. O que foi que você achou mais difícil, assim? Você ouvia, não entendia nada, você ficava com medo de não entender, ficava ansiosa? Responder mesmo. Ah, então quando alguém te perguntava, você falava assim, agora, o que eu respondo, né? Você começou a entender, assim, você demorou a entender ou foi rapidinho? Parece que sua mente deu um estalo, assim, você começou a entender? Pra mim foi rápido. É 1 ano e meio, né? Que é ela 1 ano tá e meio que ela na escola. Está na escola. Então, com 5 anos e meio, mais ou menos, ela começou. É isso mesmo. O que você está falando, né, é interessante porque a gente vê as pessoas que mudam, né, para outros países e as crianças pequenininhas, em 2, 3 meses elas já falam praticamente tudo, né? Então é muito importante, muito interessante. Os pais que falam outro idioma, brasileiros que falam outro idioma, eles podem, como você falou, desde bebê, nasceu, eles já podem dividir, um vai falar só português, outro vai falar só inglês com a criança? Tranquilamente. Tem que, ou a inglês criança, ou um outro idioma, né? A criança ela tem que ter o estímulo, ela tem que passar pelo estímulo. Então, se o pai, por exemplo, lá na escola a gente tem casos assim, de pais que são de nacionalidades, são bilíngues, e que começa a estimular o filho mesmo. Então, por exemplo, lá na escola eu tenho um aluno que a mãe, ela não é brasileira, ela fala espanhol com a criança em casa, na escola ele fala inglês e português, e ele desenvolve as 3 línguas naturalmente. E eu até brinco com a mãe, que ele falou assim, não, ele gosta mais do inglês. A facilidade. A facilidade é muito grande, desenvolvendo as 3 línguas ao mesmo tempo. Eu falo que ele gosta mais do inglês, porque eu também sou professora de inglês. Você puxa sardinha para sua lata. É isso aí. Mas é muito interessante mesmo. A gente eu conheço uma família que mora, eles moram nos Estados Unidos, e ele me parece que é chinês, ela tem uma descendência árabe. Eu sei que eles fizeram assim uma loucura, mas a menina é uma coisa mais linda. Mas acho que tem 10, 11 anos, ela fala acho que 4 idiomas já. Eles contrataram uma babá brasileira. Olha que bacana. Ah, que legal. E, então ela aprende português com a babá, aprende mandarim com o pai, aprende árabe com a mãe. E na escola ela fala inglês e aprende espanhol também. Então ela já estava em 4, quase 5 línguas.
E assim, é muito interessante, né? Porque a gente que é adulto ou pessoas que têm dificuldade, acham que nunca tiveram contato com a língua, acham que é uma coisa do outro mundo. Mas como você está explicando, né? Para a criança é natural, ela vai absorvendo tudo isso, né? Muito fácil. Eles Você aprendem. percebe também no aprendizado de outras matérias, do que ela aprendeu, foi alfabetizada e tudo, você percebeu a facilidade dela? Sim, ela tem, com muita facilidade. E gosta, né, que eu acho que é muito importante ter essa vontade de estudar, essa vontade de aprender. E a Alice tem muito isso. Então, a gente está muito satisfeito com o ensino, com tudo que ela está aprendendo. Ah, que bom. Então, essa é uma coisa assim que, para ela, né, ela, igual eu estou te falando, é uma coisa que ela ama, ela adora. Ela está, assim, super empolgada com a língua. Delícia. Entende perfeitamente que está cantando já a pronúncia dela, a gente já vê, pois né? é, exatamente. Tá bem desenvolvendo. Quanto antes aprender, mais fala sem sotaque, assim, né? Principalmente se tiver um contato com o outro, o nativo, né? Sim, sim, mas hoje em dia a gente tem que pensar muito repensar também muito nessa questão do sotaque. Por quê? Nós temos mais não nativos no mundo falando inglês do que nativos. Então a gente tem que pensar mesmo com relação ao sotaque, até mesmo compreender os diferentes sotaques, as diferentes pronúncias do inglês. E aí você estava falando da questão do desenvolvimento, tem estudos que comprovam que crianças que desenvolvem, que são bilíngues, desde pequena, elas têm muito maior facilidade em resolver problemas matemáticos, em fazer compreensões de textos mais longos, por conta do quê? Do desenvolvimento do bilinguismo. Todo mundo pode aprender um novo idioma? Todo mundo pode aprender. Não importa a idade? Não importa a idade. O importante é a dedicação, o esforço, ele tem que estar receptivo para aquela língua. Então, não importa a idade. É claro que depois de uma faixa etária fica um pouquinho mais difícil, mas não significa que é impossível. Pelo contrário, se a pessoa tiver, de fato, um engajamento para aquela língua, pode ter certeza que vai aprender. Vai ser fácil. Bom. E a pessoa ela pode fazer algum tipo de teste, por exemplo, para saber qual língua que ela tem mais facilidade? Porque às vezes a pessoa quer aprender uma língua, mas se ela começar por uma outra que ela tem mais facilidade, depois realmente quando você aprende um idioma, você tem mais facilidade de aprender os outros, né? E ela também fica mais motivada. Existe isso? Não, vai da aptidão de cada um. Vai da aptidão de cada um. Às vezes, pelo fato da nossa língua ter origem latina, às vezes tem mais facilidade com as línguas de origem latina. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Vai mesmo o quê? Da aptidão, da necessidade, do que a pessoa quer para aquele momento. Eu acho que usa a palavra certa, que é querer. O primeiro passo, como a Regina falou, né? Querer, que a Alice gosta, ela quer, né? Ela quer aprender. E incentivando também, igual a gente estava falando nas outras matérias. Então, ela tem essa vontade de aprender e senta e vai e gosta mesmo, ela adora. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.